Bom dia, irmã Tainá, a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja com você. Então, como eu havia prometido, né, e com muita alegria no meu coração, hoje eu venho testemunhar a restauração do meu casamento, né, que Deus assim proveu em minha vida. O meu problema, né, o problema que atingiu meu casamento começou em maio do ano passado. Meu marido tendo que sair de onde hoje nós dois moramos para ir para uma cidade a 700 quilômetros de distância daqui onde a gente mora, para cuidar e dar algumas manutenções em uma casa que nós temos e que até então estava alugada lá nessa cidade. E ele começou a frequentar mais essa cidade, ficando mais tempo por lá, até conseguir se instalar e começar a trabalhar, né, nessa cidade, vindo cada vez menos para casa e tendo mais oportunidade de trabalho por lá. E assim ele se manteve por meses nessa cidade e vinha visitar eu e a nossa filha aqui uma vez por mês ou duas vezes, né, por mês. Dependia muito de como estava o serviço lá. Em maio, ok. Junho também foi tudo tranquilo. E em julho, ele veio em julho, no dia 16 de julho, ele voltou para essa cidade. Só que em julho ele já se mostrava diferente, ele não se mostrava mais é, preocupado conosco, ele vinha, mas ele não tinha mais nenhum afeto nem por mim, nem por nossa filha, e eu já comecei a notar uma diferença grande. Ele não me atendia mais no telefone, ele me respondia cada vez menos, se irritava muito com as ligações e tudo, e eu já comecei a notar que é, é, não estava normal como era antes, ele já estava mudado. Mas eu acreditava que era por conta da distância, eu acreditava que era por conta do trabalho. Não veio na minha cabeça em nenhum momento que seria realmente a influência de uma outra pessoa. Porém, em final de agosto, começou a aparecer um perfil de uma menina o tempo todo para mim no Facebook. E aí aparecia esse perfil, só que eu não achava nada que ligasse os dois. A não ser que um seguia o outro, né? Porque já é uma evidência muito grande. Porém, como a gente morou lá por muito tempo, a gente tinha nós tínhamos muitos conhecidos por lá. Então, ele sempre teve bastante contatos neste lugar por conta desse tempo que nós moramos lá. E aí, só que aparecia muito e tal. Me lembrei que no final de julho ele fez uma viagem para Salvador, que ele tinha justificado que era por trabalho e tal. E aí, até então não tinha desconfiado em nenhum momento disso, de que realmente fosse a trabalho e tal. Só que começou a insistência, né, de aparecer esse perfil na minha, nas minhas redes sociais. Até determinado momento que no Instagram eu acabei achando essa menina. E não vi nada que vinculasse os dois, a não ser uns stories salvos da data de viagem que meu marido fez para Salvador. E aí, quando eu olho as fotos dos stories dela salvos, não tem a foto dele de rosto, mas tinha o corpo. Por exemplo, o pé, que eu reconheci. Quando eu vi a foto do pé, eu reconheci. A roupa, o short que ele vestia. A mochila que estava do lado deles na cadeira de praia, eu reconhecia. E ele tem um ossinho levantado no pulso, que até então não conhecia ninguém, nenhuma outra pessoa que tivesse aquilo. E aquilo foi decisivo para eu saber que era ele que estava com ela nessa viagem. E assim, eu ali o chão, meu chão, deixou de existir.
E eu printei tudo aquilo, mandei para ele e ele não negou em nenhum momento. E ali ele já se decidiu por separar. E aí, né, ele se mostrou cada vez mais inclinado a querer se separar. Eu, por maior que era a dor da traição, a decepção, eu não queria a separação. Eu estava realmente disposta a perdoar, disposta a recomeçar, porém ele não queria. Ele estava inclinado a se separar, decidido a recomeçar a vida dele, né, com a outra pessoa ou até mesmo sozinho, mas não queria mais manter o nosso casamento. E aí é que começa a minha luta, porque eu notei que nada do que eu falasse iria fazê-lo voltar para casa, fazê-lo pensar em retomar a família. E aí eu lembro que eu assisti o filme Quarto de Guerra. E ali eu peguei aquilo como estratégia, né? Aquele quarto de guerra, escrever cartas para Deus e orações e tal. E comecei a fazer isso aqui na minha casa. Intensifiquei as minhas orações, buscar pelo Senhor, entregar e consagrar o meu casamento, a minha vida, a vida do meu marido, da minha filha ao Senhor. E naquilo tudo que eu fazia, que eu entregava, eu só via piorar. Eu só via o repúdio aumentar, eu só via o ódio dele por mim aumentar, por mais que eu não inflamar, eu não contribuísse para aquilo acontecer, ele me odiava cada vez mais. E eu buscava por essa restauração através, né, do meu joelho, através de vídeos que eu acompanhava no YouTube de canais como o seu, Tainá, de canais como o da Elaine e várias outras pessoas que têm canais de restauração e nos mostra a estratégia, nos mostra como nos voltar para Deus, nos mostra a importância do casamento, a primícia, né? Aquilo que Deus fez, que o homem não pode separar. E aí eu me apegava na palavra de Deus e Deus me sustentava através de sua palavra. Eu encontrei muita resposta na palavra de Deus. Né? Deus ele não deixava que ninguém falasse comigo. Ah, Deus vai fazer isso e aquilo. Não. Era através da palavra, através da comunhão que eu tive com o Espírito Santo. E nisso, eu entrei em um grupo de WhatsApp de uma certa menina que ela teve a restauração do seu casamento, inclusive ela é da região do Rio de Janeiro. E através dela, eu encontrei uma parceira de oração na qual fui incluída um grupo de oração na madrugada, que chama Rendidas na Madrugada, de algumas mulheres ali de Salvador. E eu sou da Bahia, porém, onde eu moro, dá uns 800 quilômetros de Salvador. E eu comecei a me relacionar com essas mulheres em questão de oração e na madrugada de sexta-feira, mais direcionada, onde eu encontrei muito amparo, muita ajuda. Então eu vi a provisão do Senhor completa na minha vida durante esse período, onde Deus me sustentou através dos filhos dele, das filhas dele, através de pessoas que foram realmente usadas pelo Espírito Santo para me ajudar nesse processo. E aí eu, né, continuei acreditando que o Senhor faria, acreditando nas provisões do Senhor. E assim, durante esse período nós tivemos várias discussões, várias brigas, mas eu sempre acreditava que o Senhor faria. E quando foi no mês de dezembro, ele disse que iria voltar, que já teria feito tudo o que tinha para fazer lá nessa outra cidade e ele estava realmente decidido a voltar para casa. Porém, toda vez que ele chegava aqui, ele me olhava com um olhar de repúdio, de ódio. E não mudou. Ele veio, né? Eu descobri em setembro, ele veio em outubro, ele veio em novembro. E em dezembro ele decidiu voltar. E disse que ia voltar para casa e que iria tentar. E eu, muito feliz, mas ainda assim com o pé atrás, orei ao Senhor, como fazia todos os dias, às 3 da manhã, eu fazia essa oração. Fazia oração da cerca de espinhos, fazia oração para que o Senhor entrasse realmente na vida dele, na vida da OM também, para que o Senhor restaurasse a vida dela. Eu sempre orei muito pela vida dela, muito. Fiz campanhas de oração pela vida dela. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor ouviu minhas orações e que um dia eu irei saber
que essa menina está aos pés do Senhor. E aí eu orando na madrugada, ele me disse que ia voltar, e eu orei ao Senhor e falei: Senhor, se for verdade, se for da tua vontade que realmente Tiago está voltando, eu te peço que o Senhor me faça andar sobre as águas assim como Pedro andou, para que eu confie no Senhor e ande sobre as águas. E assim, quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo sobre Pedro andar sobre as águas, uma resposta extraordinária dos céus, imediata dos céus, onde ali Deus confirmou para mim que era do Senhor a volta dele. E aí eu já me alegrei no Senhor e eu já fiquei completamente com o coração leve. Porém, hoje eu tenho uma leitura sobre esse andar sobre as águas. Eu ainda estava passando sobre um momento de dor, de dor e medo, né? Porque Pedro, assim que ele andou sobre as águas, ele foi corrompido pelo medo, ele começou a submergir. E isso aconteceu comigo, porque quando meu marido voltou, ele chegou aqui e nós conversamos, ele disse que estava voltando porque era o certo a fazer e não porque ele era o que ele queria. E aí tivemos outro rompimento, porque eu ainda, né, segurei a onda e tal, tentando, porém, no dia 1º de janeiro, nós tivemos uma discussão muito, muito forte por conta dele não querer estar aqui. E aí foi insustentável. Eu arrumei as coisas dele e ele, de fato, foi embora. E aí começou realmente a briga, a disputa sobre as coisas, sobre o nosso casamento, término, né, divórcio. Só que eu já estava atingida pelo Espírito Santo, eu já sabia que aquilo era algo espiritual. Então essa revolta, essa dor minha durou pouco. Essa vontade de vingança durou até mais ou menos dia 20 de junho, de janeiro. E aí eu, né, pedi para que ninguém se metesse mais, me mostrei um pouco mais forte para que as pessoas não se preocupassem comigo. E disse que tomei a rédea da situação e que estava eu resolvendo com ele. Porém, eu já tinha entregado a Deus. E me calei. E nisso, eu viajei para Salvador para encontrar essas meninas que nós nos reuníamos, né, em oração. Toda sexta-feira. Foi um momento de muita entrega, um momento de realmente de muita comunhão com o Senhor e com as irmãs, e onde Deus cada vez mais falava ao meu coração, né? Onde Deus falava que eu pudesse andar sobre as águas, que Ele estava ali, que Ele iria me ajudar. Tudo na palavra do Senhor, Ele dizia que Ele ia restaurar, que o casamento ele era uma instituição de Deus, que o que Deus uniu, o homem não separe, que Deus odiava o divórcio, o tempo inteiro Deus falava isso comigo. E em janeiro, terminou janeiro, fevereiro, nós tivemos ainda uma discussão pesada em relação à pensão da nossa filha, porque ele vivia uma vida com outra mulher, então eu me sentia no direito de pelo menos ele pagar a pensão dela. E aí ele já se negava a fazer esses pagamentos, ele se negava ele estava completamente louco, enlouquecido realmente pela essa vida mundana, pelo inimigo e tal. Então ele não sentia na obrigação de fazer o papel de pai. E nisso, em fevereiro, nós tivemos uma discussão muito feia, onde ele disse que não queria me ver nem pintada de ouro, que ele me odiava, que ele não sentia nada por mim, que ele não me amava, que para ele uma prisão estar no casamento, que eu o oprimia, que ele tinha dependência emocional em mim, que ele tinha se livrado disso e tal. Então foi assim, foram muitas ofensas, sabe? Foi muito ódio que ele despejou sobre mim, numa última briga que nós tivemos. Quando eu terminei essa briga, quando nós terminamos essa discussão pelo telefone, eu comecei a orar ao Senhor: meu Deus, está nas tuas mãos, Senhor, me ajuda, eu não consigo mais, eu não sei lutar, eu entrego para o Senhor. E assim eu comecei a me desapegar e a entregar realmente ao Senhor. E eu lembro que eu tinha assistido esse filme, Quarto de Guerra, por 2 vezes. E eu fui colocar na Netflix algo para eu e minha filha assistirmos. E entrou na Netflix e automaticamente entrou no Quarto de Guerra, porque até então não tinha Quarto de Guerra na Netflix, acho que tinha acabado de entrar.
E aí eu falei, Deus, eu não quero assistir de novo esse filme, eu já sei e tal. Mas ali eu me senti obrigada pelo Espírito Santo a assistir. E assim eu fiz, assisti esse filme. E ali eu fui pega pelo filme com uma proposta completamente diferente, coisa que eu não tinha, talvez eu não tinha entrado no meu coração aquilo, que foi a questão do silêncio e realmente usar as armas espirituais, né? Que Deus lutasse por mim. E eu assisti aquele filme tocou diferente comigo. E ali eu orei e falei, Senhor, eu não brigo mais. Satanás está usando, me inflamando, me usando contra o meu marido. E ali, naquele momento, eu orei ao Senhor e falei, eu não brigo mais com o Tiago. E falei, declarei com Satanás, a minha briga é com você e não com meu marido. E assim eu fiz, irmãs. Aí eu, né, me posicionei realmente num lugar de guerra espiritual e larguei o meu marido. Larguei completamente. E nesse momento que eu fiz essa decisão, a minha sogra me liga e me conta diversas coisas que o meu marido teria feito, com diversos relacionamentos que ele já tinha entrado durante o nosso casamento, e falando as coisas assim. E eu vi que era realmente usada por Satanás para que eu brigasse, pegasse de novo aquela ira que eu estava. E aí, em seguida, meu marido me liga. E eu, com todas aquelas informações, né, de traição, que não teria sido a primeira, de várias outras coisas, eu me vi com o meu marido no telefone, essas informações e a decisão de não brigar mais. E eu fiz o que eu tinha combinado com o Senhor, né? Não brigar mais. E assim eu fiz. A gente conversou. E o momento que nós conversamos foi o momento que eu tinha. O cenário estava completamente favorável a nós brigarmos e, sabe, querer lavar roupa suja e tal. E eu fiz completamente diferente. Aliás, o Espírito Santo de Deus fez através de mim completamente diferente. Eu já não briguei mais. Eu, com toda aquela informação, eu me calei e nós conversamos. E foi a primeira conversa assim, sensata que nós tivemos depois de todo esse tempo de guerra. Eu conversei, eu mostrei os meus pontos para ele, e ele também me mostrou os pontos dele, falando o que o levou a viver aquilo. Mas ele ainda estava convicto do que ele estava vivendo era o certo para ele. Porém, eu me calei sabendo que ele estava errado, mas eu não quis mostrar para ele mais que ele estava errado. Ele falava e eu entregava ao Senhor. Ele falava e eu entregava ao Senhor. E assim eu continuei. Eu não briguei, a partir de fevereiro, eu realmente não briguei mais com ele. Quando foi em março, o inimigo veio de novo com outra proposta. Ele trouxe essa mulher dessa cidade onde nós morávamos aqui para a cidade onde nós moramos. Ele trouxe essa mulher. Nisso, a mãe dele procurou meu pastor, contou para o meu pastor que ele havia trazido essa mulher, e o meu pastor entrou em contato comigo e me falou. E assim, para mim foi a pior dor da minha vida. Eu sofri, meu coração parecia que despedaçou. E eu com aquela dor, com aquela dor, com aquela dor. E acordei. Isso foi à noite, numa noite de terça. Na quarta-feira, Deus falou comigo através do stories de um irmão. E nada era impossível para Deus. Irmãs, a partir desse dia, eu não sei dizer para vocês de fato quanto tempo foi, mas durou mais de um mês. Todos os dias, de uma forma ou de outra, Deus me dizia que nada era impossível para Ele, através da palavra, através de um louvor, através de uma pregação. Todos os dias essa palavra vinha para mim. Nada é impossível para mim. Nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todos os dias eu ouvia isso. Todos os dias Deus me sustentava com essa palavra. E assim eu segui minha vida, acreditando de que nada era impossível para Deus. Até chegar um momento que só eu acreditava na restauração do meu casamento. Só eu acreditava. Então eu comecei a me fechar. Intimamente, só eu e Deus, orando, entregando, acordando nas madrugadas, intercedendo pela vida dele, pela vida da menina, orando ao Senhor, entregando, até Deus realmente mostrar sinais de fato de que ele estava trabalhando. E
Tiago começa a visitar a Laura aqui em casa. Ele começa a vir, né? Ele com essa mulher lá com ele começa a vir aqui para casa e cada vez ele passa mais tempo em casa. Ele vinha de manhã antes do almoço, almoçava com a gente e passava a tarde com Laura. Muitas vezes ele saía daqui de casa à noite. E aí ele começou a frequentar mais, eu começava cada vez a deixar ele mais à vontade. E ele ficava cada vez mais tempo. E aqui ele começava a conseguir dormir, coisa que ele não estava conseguindo. Agora ele me conta que ele não estava conseguindo dormir lá. As madrugadas ele acordava toda madrugada. E aqui ele começava a ficar no ambiente tranquilo, ele começava a relaxar, ele começava a ficar tranquilo. E eu, daqui desse lado, nas madrugadas da madrugada, começava a orar, pedindo ao Senhor para que trouxesse sonhos de revelação para ele. E ele, cada vez mais conversando comigo de uma forma amigável, quando acontecia esses sonhos, ele contava para mim, porque ele sabia que eu estava conectada com o céu. Ele sabia que eu tinha um olhar diferente para aqueles sonhos que ele tinha. E aí ele começou a me relatar sonhos que ele tinha. E eu pedia para que Deus trouxesse sonhos. O primeiro sonho que ele teve foi, ele sonhou que nós dois estávamos aqui na nossa casa e a gente encontrou um baú e nesse baú tinha vários papéis. E ele achou uma aliança dentro desse baú. Quando ele pega essa aliança e põe na mão, essa aliança quebra. A aliança destrói na mão dele. E aí, nesse momento, ele ainda pensa que era algo relacionado ao meu pai, aos casamentos que meu pai já teve, que meu pai também, ele foi viúvo 2 vezes, casou e separou da minha mãe e tudo. E ele atribui ao meu pai. Mas ali era Deus mostrando para ele a destruição do nosso casamento na mão dele. Hoje ele tem esse entendimento. Naquele momento ele não teve. Só que quando ele me contou a história na cabeça dele, que ele imaginava, eu não rebati. Eu orei e pedi para que Deus revelasse a verdade para ele. Porque para mim Deus já revelou naquela hora que ele me contou o sonho. E aí eu continuei orando, ele continua se abrindo mais comigo, falando sobre os problemas dele, sobre as ansiedades, que ele já estava perturbado com ansiedade, ele já estava perturbado de não conseguir dormir, os negócios começaram a dar errado, e ele começava a falar comigo, eu comecei a ser um amigo ouvinte dele. E ele sentia a vontade de falar comigo. E cada vez mais a gente ia se aproximando de uma forma amigável. E aí, irmãs, eu continuei orando para que o Senhor incomodasse ele na madrugada, para que o Senhor trouxesse sonhos de revelação. Até certo dia, ele me ligou e me contou de um novo sonho que ele teve. Ele é serralheiro, né? Ele disse que estava fazendo um orçamento, no sonho, né? Fazendo um orçamento na casa de uns clientes. Quando ele entra na garagem do cliente, tinha um menino sentado na bicicleta. E esse menino olha para ele com a cara de ódio. E ele notou que o menino estava muito. Ele falou com essa palavra: o menino estava possuído. Aí ele disse que orou na cabeça do menino. Que ele estendeu a mão sobre a cabeça do menino e orou. E que quando ele ora na cabeça do menino, sai uma sombra preta e o menino volta a sorrir e volta a ficar bem. E ali, ele era aquele menino. Né? Ali no momento, eu falei com ele, Thiago, olha que específico tá esse sonho para você. Peça para Deus te revelar. Em nenhum momento eu falava o que o sonho significava, o que o sonho para mim significava. Eu pedia para ele, ora, pede para Deus te revelar. E Deus ia revelando a ele. Irmãs, foi lindo o que Deus fez. Foi maravilhoso. Deus mostrou o processo de libertação dele para ele mesmo. E ali ele começou a se sensibilizar com as coisas de Deus, a ver em mim uma referência de uma pessoa que servia a Deus. Então, tudo que se referia a essa parte espiritual, ele começava a me procurar. E começava a me contar, e começava a me pedir para que eu orasse por ele e tudo mais. E nisso eu me intercedia muito mais em oração. E outra coisa que me fez a me aproximar muito de Deus foi a questão da obediência. Eu comecei a querer obedecer a Deus cada vez mais e eu orava, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero seguir o que tu queres que eu faça. Por favor, me mostre o que fazer, porque eu quero ser obediente. E assim eu me mostrava cada vez mais obediente ao Senhor, sensível a ouvir a palavra do Senhor e a ser realmente obediente ao Pai. E me coloquei nesse lugar de obediência, me coloquei nesse lugar de completa entrega e submissão ao Senhor. E comecei a ver a maravilha do Senhor através da vida do meu marido. E aí
E assim, Deus foi trazendo a lucidez para o meu marido novamente. E nisso, seguiu, né, os meses, a gente conversando, com essa amizade. Eu lembro que no Dia dos Namorados, Tainá fez uma live, né? Acho que foi aqui foi pelo WhatsApp. E aí ela. E muitas pessoas, né, tristes por conta da separação e estarem sozinhas, seus maridos com outras pessoas e tal. E eu lembro que o meu marido, ele estava aqui no Dia dos Namorados, mesmo que não foi para me visitar, foi para visitar a nossa filha, foi até numa quarta-feira, ele estava aqui na nossa casa. Em todos os momentos, Deus me honrou nesse processo. No dia do aniversário dele, ele estava aqui. E eu lembro que me veio um sentimento de fazer um bolo para ele. E nisso eu ia trabalhar pela manhã, ele ficava a manhã toda com a nossa filha. Eu falei, vou fazer um bolo, eu deixo para que Laura cante parabéns para ele. E eles deu esse um tempo saudável para os dois, um tempo bom para os dois. Aí eu fiz esse bolo, fui para a escola trabalhar e deixei a minha filha com ele em casa. E no momento que eu estava fazendo o bolo, eu falei, nossa, veio um sentimento, meu, que trouxa. E aí é a seta do inimigo, né? Nossa, como eu sou trouxa. Como eu sou estúpida. E isso foi no mês de maio. E aí eu falei, nossa, Senhor, que estupidez. E eu terminando aquele bolo e veio um sentimento assim, você está plantando uma semente. E aí eu fiz, deixei tudo arrumado, preparei, deixei para os dois aqui em casa. E eu sei que aquilo surpreendeu ele. Eram esses detalhes que iam surpreendendo, mas não era eu que surpreendia. Porque tudo isso que eu ia fazendo não era eu, não era a minha carne. Era o Espírito Santo de Deus através da minha vida. E aí eu fui entendendo, e fui prestando atenção e sendo sensível à voz do Espírito Santo. Quando foi no mês de junho, eu percebi que ele estava completamente inclinado a sair desse relacionamento com essa menina. Porque o que ele me relatava já era que não estava dando certo e tal. E eu notei que ele ficou numa sinuca de bico, como diz o povo. Ele não sabia como ele faria para se livrar. E em determinado momento ele me liga dizendo que vai para São Paulo. No momento, o Espírito Santo de Deus já me disse, é para se livrar dessa menina, é para conseguir sair desse relacionamento. Porque acho que ele não tinha como. Ele não achou forma. E a única maneira que ele achou foi ir para São Paulo. E assim ele fez. Ele foi para São Paulo no mês de agosto, final de julho para agosto. E assim, ele foi para São Paulo e nós conversávamos muito. Ali a gente já estava conversando bastante. Não voltamos, mas já conversávamos sobre uma volta. Mas ele dizia que não era o tempo, que ele precisava se curar, que ele precisava mudar, que ele não queria me ferir mais e tal. Mas eu já aguardando o Senhor, que eu sabia que o Senhor estava próximo de fazer. E aí ele foi para São Paulo. Quando ele foi para São Paulo, ele começou um processo de muita ansiedade, ele começou a ter problemas psicológicos graves. E aí e a minha mãe, ele ficou na casa da minha mãe por um período. E aí a gente começou a se aproximar cada vez mais, eu ajudando ele nessa parte psicológica, eu tentando dar um apoio, né, para ele. A procura dele por mim começou a ser cada vez mais frequente. E ele ficou um mês em São Paulo. Ele ficou um mês em São Paulo completamente atormentado. Até o dia que ele falou assim, eu preciso ir embora. Numa sexta, no sábado, ele saiu numa sexta, no sábado ele já estava aqui. E aí ele voltou, porque ele não suportou ficar em São Paulo mais, porque todas as portas se fecharam para ele lá. Ele ficou doente fisicamente, psicologicamente, completamente atormentado durante esse período em São Paulo. Nisso, eu estava em um outro processo aqui em casa, porque eu lembro que eu tinha falado que eu vim morar com meu pai para cuidar do meu pai. O meu pai, ele começou a adoecer muito no mês de julho em diante. Ele começou com anemia muito forte, ele tinha um tumor na bexiga, ele tinha uma perna amputada. Já havia 4 anos que eu estava cuidando do meu pai, enfermo. E meu pai começou a decair muito a saúde. E no mês que o meu marido voltou, no final de agosto, ele já retornou aqui para casa.
E para o meu pai, porque assim, meu pai já estava no estágio terminal. E assim, Deus fez tudo perfeito, porque o meu pai ele não queria me deixar só. E ele viu meu marido de volta em casa. Porque assim, irmãs, eu não sei dizer em qual foi o momento exato que Deus restaurou. Mas Deus restaurou. Tiago, ele voltou para casa. Ele ajudou a cuidar do meu pai. Já nos últimos dias de vida do meu pai. No momento de maior dor que eu tive, que foi a perda do meu pai, que foi ver o meu pai já não conseguir se alimentar mais. O meu marido estava em casa, conosco aqui. O meu pai viu o meu marido, conseguiu descansar em paz e saber que ele não estava me deixando só, porque naquele momento meu pai era meu guardião, por mais que ele estava mais fragilizado fisicamente, ele era quem me ajudava, quem era meu porto seguro aqui, né? Era o meu pai e eu dele também. E eu sentia que meu pai ele não queria partir, me deixando sozinha. E meu marido volta na reta final da vida do meu pai, para o meu pai morrer em paz, sabe? E meu marido me ajuda durante esse período final da vida do meu pai. Meu pai morreu em casa. O meu marido ele viu meu pai morrendo, ele viu a preparação do corpo do meu pai. E nesse momento ele tem um arrependimento de não ter participado do último ano do meu pai. Ele tem a ficha dele cai. Ele relata assim: por que que eu abandonei as pessoas que realmente me amavam? Fui viver perto de pessoas que só queriam aproveitar de mim, que só queriam o bem que eu trazia. Sabe assim? E aí Deus restaurou, Deus transformou. É claro que tem muito mais coisa para Deus fazer. E no meio da dor, no meio do sofrimento, que foi a perda do meu pai, Deus, ele trouxe o refrigério, que foi a restauração do meu casamento. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu posso declarar que o meu casamento está restaurado. Eu sei que muito mais Deus tem para fazer, que é a completa restauração do meu marido, né? Que eu sei que ainda tem muita coisa para Deus fazer na vida dele. Ele precisa aceitar Jesus de verdade, ele precisa ter um encontro com o Senhor de verdade, ele precisa reconhecer o Senhor como único, suficiente, Senhor e Salvador de sua vida, e ter uma vida de entrega ao Senhor, de ter uma vida de serviço ao Senhor, porque eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas hoje eu estou em júbilo porque o Senhor fez aquilo que ele disse para mim que ele ia fazer. Muitas vezes só eu acreditava, mas não, a crença não foi do meu coração, foi o Espírito de Deus, através do Espírito de Deus, o meu coração, eu acreditava e hoje eu vivo a restauração. Porque o Senhor fez através da obediência, através da entrega, através da submissão, através da reverência, através da confiança e da fé no Senhor. Hoje eu posso dizer que meu casamento está restaurado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus.